Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 4 de setembro, domingo, dia do Senhor. Estamos no 23º domingo do tempo comum. A palavra de Deus nos convida, amados irmãos e irmãs, a tomarmos uma decisão radical para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. O seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo requer de nós uma disposição de coração capaz de relativizar, entre aspas, poderíamos assim dizer, tudo, para ter Cristo como o centro da vida. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a liturgia deste 23º domingo do tempo comum nos convida a viver algumas verdades de fé. Na primeira leitura, nós aprendemos o seguinte: qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ninguém é capaz de compreender os desígnios. Por outro lado, ao mesmo tempo, somos convidados a confiar e buscar conhecer a Deus. Só assim se tornarão retos caminhos dos que estão na terra e os homens aprenderão o que te agrada e pela sabedoria serão salvos. Que sabedoria é esta? A sabedoria que emana de Deus. A sabedoria que vem da parte de Deus. Ainda que não compreendamos os mistérios de Deus, somos convidados a compreender, a buscar conhecer esta sabedoria tão antiga e tão nova, que é, de fato, o Deus vivo verdadeiro, que é o Santo Evangelho. Na segunda leitura, amados irmãos e irmãs, da carta de São Paulo a Filemão, a carta mais curta da Bíblia, poderíamos assim dizer, é apenas uma página, onde nós temos, apesar de tão curtinha,
um ensinamento profundo. Nós nos deparamos então com Paulo, prisioneiro de Cristo, que está então na prisão, escrevendo a Filemon, um amigo seu. Filemon tinha um escravo, Onésimo, que era então seu serviçal. Este se desentende com o seu dono e acaba fugindo, acaba parando, indo ao encontro de Paulo na prisão. Paulo procura, de certa maneira, então, catequizar Onésimo. E nesta catequese, acaba então fazendo de Onésimo um filho espiritual, concedendo a ele a graça do batismo. Portanto, Onésimo não é mais simplesmente um escravo. Onésimo agora está livre. Onésimo é irmão de Filemon. Por isso, São Paulo faz questão de escrever esse seu amigo: por favor, acolha Onésimo, aquele que gerei na prisão. Agora é livre, não é mais escravo, é teu irmão na fé. E aqui nós podemos aprender o seguinte: São Paulo, pode estar até encarcerado, mas, como ele mesmo afirma, o Evangelho de Cristo é livre. E em Paulo nós percebemos de fato a plenitude daquilo que o Evangelho hoje nos diz. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, de São Lucas, capítulo 14, dos versículos, amados irmãos e irmãs, 25 a 33, nos recorda algo importante. O Evangelho abre dizendo, ou se inicia no dia de hoje dizendo, que uma grande multidão está acompanhando Jesus. Lá no capítulo 9, no finalzinho, São Lucas nos dava uma notícia importantíssima. Jesus toma a firme decisão de ir para Jerusalém. Ele está a caminho de Jerusalém. Então, esta multidão está subindo para Jerusalém com Jesus. E neste caminho de ida para Jerusalém, aonde Jesus vai se entregar, aonde ele vai se doar, aonde ele vai dar a vida por amor a cada um de nós, ele olha para trás, para a multidão e diz quais são as consequências, ou melhor, as exigências do seguimento. É como Jesus dissesse: olha, para me seguir é necessário observar isto. E o que Jesus diz? Primeiro, Jesus convida a total liberdade interior, de coração. Aqui ele fala, sobretudo, se alguém vem a mim, mas não se desapega. Então, primeiro o desapego. Aqui ele pontua: pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs. Esta conjuntura familiar. Família aqui no contexto de Jesus, ela tem um sentido um pouquinho diferente daquilo que hoje nós temos entendimento. As famílias eram constituídas por clãs. Então, estar vinculado a uma família era, de certa forma, ter certos privilégios ou comodidades. O que Jesus pede, sobretudo nesse contexto, que abandone, que se desapegue destas seguranças, que tenha uma liberdade interior capaz de ir ao encontro dele, sem reservas. Hoje em dia, amados irmãos e irmãs, o Senhor não nos pede para abandonar as nossas famílias, mas de certa maneira esse texto nos convida a tomarmos consciência. O verdadeiro amor que não escraviza, que não sufoca, é o amor que enxerga, sobretudo, no irmão, na irmã, seja eles nossos familiares, o próprio Senhor, o próprio Deus vivo e verdadeiro, porque somos a imagem e semelhança deste Deus. Portanto, o Senhor nos convida a esta liberdade interior, a ir ao encontro dele. Logo em seguida, nós ouvimos um dado importante: tem que desapegar até da sua própria vida. E aqui então há algo que devemos refletir. A vida, ela está voltada para o Senhor
não só no dado momento do segmento atual, mas a vida compreende toda a existência, passado, presente e a esperança do futuro. Desapegar da própria vida significa deixar de lado as estruturas, realidades, apegos que muitas vezes impedem para o seguimento do Senhor, impedem para ir ao encontro de Jesus. Por isso é necessário desapegar-se da própria vida, da segurança da própria vida. E aí nós poderíamos pensar, em Jesus Cristo, quem perde, ganha. E depois então a palavra nos diz assim, por fim: se não conseguir viver esse desapego, não pode ser meu discípulo. Não pode ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, ele usa mais duas figuras da construção e da luta, sobretudo dessa realidade, então, amados irmãos e irmãs, da guerra, para dizer sobre a prudência. A prudência diante das realidades. Se eu estou seguindo o Senhor, devo me esforçar para continuar firme neste caminho, pela palavra, pela Eucaristia, pelos sacramentos, dar condições para que o Senhor reine em nossos corações. No fim do Evangelho, portanto, nós ouvimos a reafirmação. Portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E como deve ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo? Deve carregar a cruz cotidiana, a cruz de cada dia e caminhar atrás de Jesus. Opísomo, vá para trás de mim. O Senhor nos convida a caminhar seguindo-o, não se colocando na frente dele como pedra de tropeço. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.